Olá pessoal, iniciando mais uma semana com o Espírito da Verdade, capítulo 54, o que buscais, faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10, muito será pedido a quem muito foi dado. Que buscais, Jesus do Evangelho de João. Esta simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil surge a interrogação do Divino Mestre qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais alto níveis de fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emmanuel. Essa passagem esse capítulo, é comentado por Emmanuel. Ele fala particularmente ao trabalhador espírita nas suas diversas posições, indagando se aquele trabalhador está realmente imbuído do espírito de caridade e dando à tarefa e ao Cristo e à vida aquilo que lhe é pedido. Mas essa mensagem ela se aplica a todos nós, principalmente a todas as criaturas que, como diz ele aqui, já despertam para níveis mais altos de fé raciocinada, ou seja, de entendimento dos postulados da vida, da presença de Deus, do significado da existência, dos propósitos do nosso existir. Que buscais? Pergunta Jesus. E Emmanuel vai sintetizar, então, a lição quando ele vai dizer para a gente assim, que Jesus nos convoca à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Essa é a grande tarefa da criatura humana, essa busca da coerência. O que nos caracteriza hoje é a incoerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos, que muitas vezes é rapidamente rotulado como hipocrisia, sem que necessariamente seja, de fato, hipocrisia, porque a incoerência não fala necessariamente de um fingimento, de uma intenção da criatura de aparentar o que ela não é. Ela fala da grande dificuldade que nós temos emocionalmente, espiritualmente, de viver aquilo que já entendemos cognitivamente. Essa incoerência faz parte do estágio da nossa humanidade. Então, como
como responder a esse apelo aqui de Emmanuel? Vivendo consciente dessa incoerência, vivendo a consciência dessa incoerência que a gente vê no outro e às vezes aponta o outro como alguém incoerente, como se aquilo fosse absurdo e inaceitável, quando na verdade todos nós somos um grande poço de incoerência na nossa fragilidade humana. O que Jesus espera de nós, então, é o compromisso de buscar viver conscientes dessa incoerência, para que através da consciência a gente se esforce para ir devagarinho alinhando o nosso viver, o nosso proceder com aquilo que nós já sabemos, ou em outras palavras, alinhando o nosso coração à nossa mente, para que eles trabalhem em parceria, em uníssono, no movimento sinérgico de apoio mútuo, coração e mente, e o nosso viver passe a ser uma manifestação daquilo que nós já sabemos. Então não é sobre sermos perfeitos, mas é sobre o compromisso da busca da coerência e da vivência do Evangelho em todas as situações da nossa existência.